Olá, o artigo a ser apresentado tem o título Governo Eletrônico, uma reflexão sobre os limites da interatividade cidadã no modelo brasileiro da gestão pública digital de informação. Este artigo é do professor Dario Azevedo Nogueira Júnior, muito bacana, é o professor do nosso programa de mestrado em gestão pública aqui da UFES, e ele é doutor em ciências da informação e comunicação. Então, muito bacana esse artigo da professora trazer esse artigo para nós. E também ele é bem atual, bem recente, ele foi publicado este ano em janeiro de 2019, então é bem atual esse artigo. E ele tem por objetivo contemplar uma revisão, fazer uma revisão teórica de alguns trabalhos que têm a temática relacionada ao governo eletrônico aplicado à realidade do Brasil. E também tem uma outra finalidade, um outro objetivo de investigar se as plataformas digitais do EGOV, do governo brasileiro, buscam promover a participação da sociedade nas ações de comunicação pública por meio da internet. Muito bem, sabendo disso, nós temos um pequeno roteiro. O roteiro ele é estabelecido pela própria estrutura que o artigo traz. Então, o artigo, primeiramente, ele vai tentar dizer o que é o EGOV e a sua relação na gestão pública brasileira. Alguns dados e quais são os efeitos sociais que esses dados eles refletem. No segundo momento, vai tratar sobre a comunicação interativa no cenário da gestão pública brasileira. Depois vai falar sobre a lei que nós temos em relação aos dados coletados e aos efeitos sociais, também de igual modo retratado no primeiro ponto, no primeiro ponto. E num quarto momento nós vamos discutir um pouquinho sobre os interesses conflitantes entre a gestão e também a cidadania digital. E por fim, nós iremos ver um pouco sobre a gestão e o conceito de comunicação de massas na atualidade e o paradoxo da interatividade. Muito bem, sabendo disso, nós vamos entrar agora em alguns conceitos iniciais que o professor traz. Primeiro conceito é de e-commerce, segundo conceito é de EGOV e o terceiro conceito é de democracia. No artigo ele retrata logo na sua introdução sobre a origem deste termo EGOV, que tem na verdade um significado já comum, que nós todos talvez já temos já associado, que é o governo eletrônico. Esse governo eletrônico, esse termo, ele foi cunhado no ano de 1999, e daí para frente, né, até os dias atuais, ele vem se desenvolvendo, mas ele veio desenvolver por meio de uma outra plataforma, de um outro sistema de conceito que estava sendo disseminado na época, que era o conceito de comércio eletrônico, o e-commerce. Então, do e-commerce veio também agora o EGOV, e depois do EGOV trouxe a noção da democracia, que são as
tecnologias que fazem face à transparência, que promovem a transparência ao acesso e também não somente, né, logicamente a transparência, mas o acesso aos dados da gestão pública, levando com que o, o cidadão tenha possibilidade de acessar os dados da gestão pública. Então, esses termos eles estão cunhados e estão interrelacionados na estrutura que o artigo ele traz nesse breve histórico sobre o desenvolvimento do termo eGov, que é o governo eletrônico. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre o governo eletrônico, qual é o papel do governo eletrônico na sociedade brasileira. Então, sabendo disso, o autor ele traz para nós alguns dados relacionados ao governo eletrônico, baseado em um evento que trouxe alguns estudos, algumas pesquisas relacionadas ao governo. Então aqui nós trouxe para vocês aqui alguns dados que estavam no artigo, e a pesquisa que o professor ele traz sobre o governo eletrônico foi na verdade apresentada em 2015 e foi feito em 1.648 órgãos públicos, tanto federais e estaduais, entre os anos de julho e outubro no caso de 2015. Aí veja que interessante. Naquela época, 92% dos órgãos públicos, tanto federais quanto estaduais do Brasil, 92% possuíam um site. Destes 92%, 30% destes 92% ofertavam serviços plenamente online. 37% desses 92% ofertavam serviços parcialmente online. E 33% desses 92% não ofertava nenhum tipo de serviço online. Sites com baixo percentual de utilização de ferramenta foi constatado por esta pesquisa, ou seja, o uso dos sites era baixíssimo em relação à quantidade de pessoas que também estavam empenhadas no serviço daquele órgão e daquele setor. Então, o usuário ele preferia ir pessoalmente do que buscar alguma informação no próprio site. Então o uso do site ele era baixíssimo, tanto o uso do site quanto das ferramentas disponibilizadas naquele site. 21% dos órgãos que possuíam site ofertavam aplicativos para diversos dispositivos móveis como celulares. E 42% possuíam sites adaptados para diferentes tipos de dispositivos. Então veja bem que são alguns dados que ao mesmo tempo excluem pessoas, porque a aceitação dessas plataformas, dessas tecnologias, não eram de maneira alguma suficientes para chamar ou para cativar o usuário de tais serviços, de tais órgãos públicos que dependiam do serviço desses órgãos. Muito bem. Agora passando para o outro ponto sobre a comunicação interativa no cenário da gestão pública brasileira. Aí o autor ele traz
diversos estudos, diversas pesquisas que foram feitas, e aqui nós temos um resumo delas. Em 2011 foi analisado consultas públicas do Programa de Governo Eletrônico Brasileiro e foi identificado que esses programas de governo eletrônico eram subutilizados. Em 2011 também nós vemos um estudo que analisou casos de sucessos de implantação de governo eletrônico. A maioria dos casos de sucesso estão na região sudeste do Brasil. Em 2012 nós temos um estudo que analisou, a partir do ponto de vista do cidadão, os sites de governo eletrônico do Brasil. E no caso do resultado, foi constatado que a maioria dos sites que possui que ofertam alguns serviços, eles não motivam e nem estimulam o usuário. Em 2013 foi estudado o potencial de contribuição dos portais eletrônicos para a afirmação da cidadania e constatou-se também que era baixíssima. Em 2013 também houve um estudo que buscou compreender as possibilidades de acesso do cidadão ao Estado virtual, ou seja, ao governo eletrônico. Em 2013 também teve um estudo que analisou os estágios, quais eram os estágios de evolução dos sites dos tribunais, e verificou-se também que havia um certo entrave em relação ao uso desses sites pelo cidadão, pelo usuário. Em 2014, houve um estudo para apurar o índice de governança eletrônica e identificar as práticas de gestão eletrônica. Em 2015 também houve um estudo sobre a acessibilidade desses sites e constatou-se que havia acessibilidade, mas era mínima, não era totalmente efetivo, não tinha uma amplitude legal. Em 2015 também constatou-se que houve um estudo para analisar a efetividade dos sites da Receita Federal e constatou-se que os usuários da Receita Federal tinham preferência por o atendimento preferencial e não buscavam, em sua maioria, os sites da Receita Federal. Em 2015, de igual modo, também houve um estudo para ver a disponibilidade do serviço do portal do governo da Bahia e foi constatado que eles tinham desenvolvido um bom trabalho, mas havia falta de interatividade com o usuário. E por fim, em 2015 também foi analisado o nível de utilização dos sites. Aí verificou-se que havia também falta de interatividade do site que pudesse cativar o próprio usuário daqueles órgãos. Sabendo disso, nós partimos agora para o próximo ponto, que é sobre a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, a LAI, Lei de Acesso à Informação, possui alguns pontos principais que traz ou que todo site, que todo órgão que possui um site, uma plataforma eletrônica deveria divulgar ou deveria ter. Então, a Lei de Acesso à Informação, objetivou proporcionar maior transparência à administração pública, tanto federal, tanto estadual quanto municipal, direta ou indireta, disponibilizando informações de caráter público e instituindo obrigações, prazos e procedimentos necessários para a divulgação de dados. E aqui está alguns pontos principais que todo site
de governo, não importa se é federal, estadual ou municipal, deveria ter direta, de administração direta ou indireta, devem ter as informações institucionais, os programas e os projetos, relatórios estatísticos classificados, as perguntas e respostas mais frequentes, participação popular e conteúdo executivo orçamentário. Então isso daí está na lei de acesso à informação. E daí nós temos então alguns interesses conflitantes, a gestão cidadã e a gestão digital. E o conflito pode ser resumido nesta frase: em vez de o governo ficar vigiando as pessoas deveriam ficar vigiando o governo. Ou seja, o autor traz com essa frase o seguinte sentido, que a sociedade, o usuário, deve cobrar mais, deve monitorar através dessa lei de acesso à informação as informações que devem ser públicas e publicizadas nos sites oficiais dos tais órgãos, e com isso exercer a cidadania e dessa forma fomentar a democracia, ou seja, o usuário será inserido no mundo digital para mudar a realidade real, ou seja, a realidade material da própria vida, de onde ele está, e dos seus interesses como usuário naquele órgão, não importa se federal, estadual ou municipal. Então, os interesses conflitantes eles estão relacionados tanto àquilo que o governo quer mostrar, quanto também àquilo que o cidadão ele quer ver. Deste modo, o interesse conflitante passa pela tensão entre a internet, que é o portal aonde acontece a democracia, porque a informação está aqui. Quando o cidadão acessa a informação e com essa informação ele possa formar opinião ou ter acesso àquilo que ele necessita, então há uma interatividade, e essa interatividade proporcionará ou promoverá a democracia. Neste sentido, todo site que tem de governo, o governo eletrônico deve ofertar serviços online, mas não somente serviços online. Os serviços online devem ser ofertados, disponibilizados acessivelmente, porém com interação, ou seja, o governo eletrônico não pode ser apenas uma ferramenta de mão única, ele tem também que receber a participação, a interação do seu usuário. A participação, deste modo, vai gerar um relacionamento entre o governo e a sociedade. E quanto mais houver relacionamento e interatividade entre governo e sociedade, mais transparência teremos. E quando tivermos mais transparência, mais democracia fortalecida teremos. Mas para isso nós precisamos de ampliar o acesso à internet, ou seja, o acesso a esses serviços. Mas para ter acesso a esses serviços é necessário ter acesso à internet. Muito bem. Deste modo, nós vemos que nem todos têm acesso à internet. Como nem todos têm acesso à internet, então aquelas pessoas que têm interesse em determinadas coisas podem estar sendo bloqueadas do acesso àquela tal informação. Deste modo,
a desigualdade no acesso à internet pode gerar a exclusão digital desse tal cidadão. Gerando essa exclusão, não vai ter interação. Não tendo interação, então a própria democracia fica fragilizada. Mas quando o próprio governo ele investe em políticas de universalização do acesso à internet, ele está promovendo a inclusão digital. Promovendo a inclusão digital, ele está promovendo o próprio interesse público do próprio usuário. Fazendo isso, ele está dando condição do usuário ter acesso à informação, ter acesso aos dados que ele necessita e, deste modo, fortalecendo a democracia. A gestão e o conceito de comunicação de massas nesse sentido. Então, quando isso acontece, nós temos agora uma ideia de interatividade entre democracia e o cidadão, entre a democracia e o cidadão que agora é incluso. Então, o cidadão é incluso digitalmente por políticas de universalização de acesso à internet. A comunicação até então ela era feita de uma comunicação em massa, de uma forma unilateral, onde o emissor era o governo por meio de mídias, tanto televisão, outras formas tradicionais de comunicação, e o receptor era o cidadão e recebia de forma passiva, não tinha interatividade. Hoje a internet ela fornece interatividade. Então só pode se tornar visíveis e audíveis temas de interesses do que detém o domínio da difusão da informação, daquele que detém o domínio da difusão da informação. Então, na forma unilateral, onde o cidadão é passivo, só era veiculado aquilo que era de interesse do próprio governo. Hoje, nós temos com a internet uma ampliação disso, e os meios tradicionais eles estão ficando mais fragilizados, e a internet está potencializando a democracia, ou seja, a democratização da informação. E com isso vai ficando mais pulverizado, de modo que o indivíduo possa ter uma posição, mas não mais passiva, mas uma posição ativa na era digital, na era da internet. Então agora se tem uma autocomunicação de massa, onde o usuário ele escolhe o que ele quer ver, ele escolhe o que ele quer ouvir, ele escolhe aquilo que ele quer se informar. E isso se denomina em um cyberespaço, ou seja, um espaço virtual, aonde o próprio cidadão vai e tem a possibilidade de buscar aquilo que ele quer, e não de uma forma ativa, e não de uma forma receptiva, passiva, aonde era até então o meio de comunicação que o governo tinha com o cidadão. Nesse sentido, vai se criando uma nova cultura, uma cultura de interatividade no cyberespaço, então uma cybercultura vai se desenvolvendo também. Então, a partir daí, o conceito de comunicação em massa, ele passa agora a ser fragilizado. Por quê? Porque o cidadão agora está saindo de uma condição passiva para uma condição ativa, no sentido de relação entre governo e entre sociedade. Deste modo, nós chegamos a algumas conclusões. O autor ele chega às seguintes conclusões: que o país ainda não proporciona todo o potencial esperado no governo eletrônico. Há muito ainda a se caminhar, muito a melhorar, mas teve
grandes avanços nos últimos anos. O governo também não cumpre os objetivos criados por si mesmo, ou seja, na lei de acesso à informação, muitas coisas ainda não estão tornadas públicas, ou seja, os dados da maioria dos órgãos públicos estão já abertos, mas os dados ainda não estão todos disponibilizados, aqueles que deveriam estar, não estão todos ainda, então há ainda muito trabalho a se fazer nesta área, então o próprio governo não cumpre a lei que ele mesmo criou, nesse sentido. Os serviços e as informações dispersas e confusas proporcionam um desinteresse no usuário, no cidadão, em buscar aquela informação. Então a aceitação dessas plataformas, desses sites ficam fragilizados, ficam prejudicados. Falta de interesse de promover a interatividade por parte do próprio órgão público. Há uma falta de interesse, não foi identificados aí que alguns órgãos não têm interesse. Na maioria das vezes, quando é lançado algo de tecnologia, é para satisfazer o próprio órgão e não ao cidadão em si, mas para beneficiar o órgão ou o governo e não o cidadão, não pensando no cidadão, mas pensando em melhoria para o governo. Então não é com olhar para o usuário, mas sim para aquele que vai receber a informação, ou seja, o detentor que é o próprio governo. E por fim, um modelo de via única priorizando aquele conceito passivo. Ainda nessa era da internet, o governo ainda foi identificado que o governo ainda tem aquela visão de olhar para o seu usuário, a sociedade, com uma visão do usuário passivo, aquele apenas que recebe, e não aquele que transmite também. Ou seja, a relação que o governo quer manter com o cidadão ainda é de uma relação de via de mão única e não de mão dupla, onde recebe e se dá informação, mas ele só quer apenas transmitir e não quer receber. Então o usuário continua sendo ainda para o governo, nesse sentido, passivo. Então há muita coisa a melhorar, muita coisa boa já foi feita, mas há muita coisa a melhorar ainda nesse sentido. Então o artigo ele trata disso. Muito obrigado.